Bom dia a todos. Declaro aberta esta audiência pública para debatermos, com a participação das autoridades aqui presentes, o convênio da FUNCABS no município de Taubaté. Eu pedi essa audiência pública devido à importância que esse contrato, esse convênio da Prefeitura com a FUNCABS tem na área da educação na cidade de Taubaté. E muitas audiências públicas aqui, eu costumo fazer alguns questionamentos exatamente sobre essa questão desse contrato, para entender exatamente, e a gente mesmo que é vereador às vezes tem dificuldade de entender o tamanho, desse trabalho realizado na cidade e a importância desse convênio, E alguns questionamentos meus, em relação a isso, eu tive uma reunião, com a professora, e para entender melhor. E aí, nessa conversa, ela mesmo falou da necessidade de uma audiência pública para que pudesse explanar para a população toda entender. Porque se a gente que é vereador às vezes tem dificuldade de entender todo o trabalho realizado, imagina a população, que está lá fora e não consegue entender isso. Um contrato importante, na casa aí de quase 50 milhões ano, Então, a importância da população entender esse trabalho e a importância disso na cidade, Então, por isso eu chamei essa audiência pública para que a gente pudesse, estar debatendo e levando esclarecimentos à população sobre esse trabalho realizado na educação, Dando continuidade, compõe a mesa dessa audiência a magnífica reitora da Unital, professora doutora Nara Fortes, a secretária de Educação do município, Vera Lúcia Scortese, Hilist, a diretora-presidente da FUNCABS, professora e mestre Maria Ângela Petrini. Registramos ainda a presença dos assessores, a Adriana de Oliveira, a assessora parlamentar da vereadora Elisa, representa Taubaté, e do Enio Faria, chefe do gabinete do professor Edson. Esta audiência, acompanharíamos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após as explanações, os senhores vereadores poderão fazer seus questionamentos e você, munícipe, que acompanha esta audiência conosco aqui, na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos. A inscrição vai ficar aqui na frente, quem quiser se inscrever, tá bom? Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí na mesa, nas próximas à fileira. Encerrada a exposição principal desta audiência, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara também poderá participar enviando seus questionamentos. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br. Ir até o menu TV Câmara, clique em Participe ao Vivo. Você poderá também enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp no número 12-3625-9525. Repetindo mais uma vez, 3625-9525. Para que os trabalhos transcorram com organização, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evitem a partes a outras interrupções àqueles que estiver falando, fazendo uso da fala. Então, vamos dar aqui, gostaria de também registrar a presença do vereador Adriano Coletor Tigrão, que chega nessa audiência também. E vamos dar início aqui, então, à fala dos participantes. Então, eu vou abrir aqui a fala para a professora Vera, para que ela possa fazer as suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Dizer ao vereador que estou muito feliz, Queria cumprimentar aqui a magnífica reitora, a professora Nara, a professora Maria Ângela também, que é a coordenadora e responsável, diretora da FUNCABS, todos os participantes desse evento, o vereador Tigrão, que também está nos prestigiando, Iniciar agradecendo a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês nessa casa e dizer da importância que nós vemos numa audiência, para trazer a público as situações, do nosso cotidiano e que já estão presentes no nosso município,
Quero ainda agradecer que ontem tivemos também uma audiência pública nesse mesmo recinto para discutir as leis que foram encaminhadas pela Secretaria da Educação. Foram 4 leis, né, sendo delas o dinheiro direto na escola, que há anos isso vinha sendo discutido, mas não havia se tornado de fato uma política pública, e agora vimos que há possibilidade de conseguirmos concretizar esse sonho, né? E, além disso, mais 3 projetos de valorização do magistério. Um deles com relação à questão da gratificação, da revisão das gratificações dos diretores e da recomposição dessas gratificações para as equipes pedagógicas que estavam defasadas após a vigência do decreto 540, especialmente, né? E também um outro projeto que cria efetivamente a implantação da lei dos 2/3, ou seja, do 1/3 de horários de trabalho coletivos e individuais do professor. São 4 leis extremamente importantes que vão significar um grande avanço na área da educação no município de Taubaté e que vão, juntamente com o concurso público que hoje foi homologado e publicado, professora Nara, graças a Deus conseguimos concluir o processo, ela estava acompanhando com a gente, e agora vamos conseguir estabilizar o nosso quadro de professores, né? É muito importante que nós tenhamos o quadro de magistério completo para que a gente consiga fazer as capacitações e dar estabilidade não só às unidades escolares, mas sobretudo aos pais que ficam preocupados com realmente a necessidade que nós tivemos de fazer o trabalho até este semestre, basicamente com professores eventuais. Então era isso, vereador, quero desejar a vocês hoje, realmente a nós todos, um bom trabalho, né? E que essa audiência seja muito profícua. Obrigado, professora. Eu passo a fala agora para professora doutora Nara Fortes. Bom dia a todas e todos. Agradeço o convite e a iniciativa do vereador Alberto Barreto, porque é uma pauta que a gente precisa, sim, discutir e apresentar aos munícipes, porque envolve a educação do nosso município e também um valor bastante alto. Então, acho que é importante essa discussão dos procedimentos, dos processos, e parabenizo professora Vera, sempre muito solícita, nos recebendo e trabalhando juntos na construção da educação do nosso município. Conte sempre com a nossa universidade. Estamos aqui para ajudar, apoiar e trabalhar em parceria. A professora Ângela, nossa parceira, nossa diretora de uma das nossas fundações. Nós temos 4 fundações e uma empresa. Professora Ângela é diretora-presidente, faz um excelente trabalho, tem conduzido essa fundação. Encontramos, sim, dificuldades, tropeços, mas procuramos sempre atender da melhor forma possível. Estamos aqui à disposição para os esclarecimentos. Vereador Tigrão, nosso parceiro, muito obrigada. Vereador Marcelo Macedo, representantes dos vereadores, todos aqui presentes. Estou aqui à disposição para uma discussão saudável e que possamos, de uma manhã muito iluminada, tirarmos boas ideias, procedimentos, rever. Eu acho que isso é muito importante, é uma construção, nós vivemos uma constante construção, principalmente na educação. Eu só gostaria aqui de pedir, eu sei que não é a pauta da audiência, só registrar nessa Câmara que nós estamos já encaminhamos à Prefeitura Municipal, né, no último dia 20, 3 projetos de lei que envolve uma por uma suplementação relacionadas ao auxílio alimentação para todos os nossos servidores, e a outra é a alteração da tabela de vencimentos de um grupo de funcionários.
Então, gostaria de contar com o apoio, quando chegar a essa Câmara, de todos os vereadores para uma discussão, para que eu possa vir aqui esclarecer se tivermos dúvidas, mas é fundamental um olhar com urgência por conta que se trata de 1.100 servidores. Muito obrigada e desejo a todos uma excelente audiência e que possamos sair daqui muito mais enriquecidos com a troca de ideias. Muito obrigada. Obrigado, professora. Gostaria de registrar aqui a presença também do vereador Marcelo Macedo e da vereadora Elisa, que também acaba de chegar aqui, tá bom? Eu passo então agora desculpa, mais um aqui. João Salles, chefe de gabinete do vereador Serginho, também está presente. E vamos passar então agora a fala e a apresentação, né, da professora Maria Ângela. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu acho que quando nós fazemos a prestação de contas da FUNCABS, a gente não consegue exprimir, nem tampouco expor tudo que o convênio representa para a FUNCABS, tudo que o convênio representa para a Secretaria de Educação, assim como para a comunidade. Então, com esse diálogo que nós tivemos com o vereador Barreto, eu acho que isso ficou bem claro, que a gente precisaria de um tempo especial para isso. Porque quando a gente faz a prestação de conta única, né, geral da FUNCABS, a gente apresenta números e não efetivamente aquilo que é executado dentro do convênio. Vou começar com números, infelizmente, né, porque a gente precisa ter uma ideia da importância do investimento que é feito, né, na educação para a comunidade de Taubaté. Então, realmente, a FUNCABS ela está com 2 contratos, vamos dizer, não contrato, convênio, mas do infantil e do fundamental. O infantil é aí quase 40 milhões, né? O fundamental dá em média uns 45 milhões. A gente vai estar empregando aí mais de 2.000 funcionários dentro do município de Taubaté. Então, realmente é uma gestão importante, né? No sentido do desenvolvimento, não só, né, das pessoas de Taubaté, mas também do ensino de Taubaté. Então, tomara que fique claro aqui, vamos ver. Então, eu fiz mais ou menos um resumo de janeiro, fevereiro e março, né, do total de funcionários que nós temos. Então, a gente tem, infelizmente, ainda uma rotatividade muito grande. Então, entra funcionários, fica um pouco tempo, sai. Então, isso daí acaba gerando, muitas vezes, alguns problemas, né, vamos dizer assim, dentro de você conseguir cumprir. Mas nós estamos em média aí, em janeiro nós tivemos 800, nossa, eu estou péssima de olho aqui, 882, me ajudem, em fevereiro 852, e em março nós estamos aí com 1.072 funcionários, e a gente vê, né, o crescente, vamos dizer assim, do processo demissional também. Tá, então, nós colocamos aí, né, a parte de recursos humanos, o que nós gastamos nesse período. Aqui a gente observa... Ai, não adianta, amigo, eu tenho um problema com esse negócio aqui. Já querer, então. Eu quero a luzinha, eu quero. Faz favor. Tem tantos botãozinhos ali, toda vez eu faço isso. Então, o que é importante a gente saber? Nós começamos em janeiro esse convênio, dia 3 de janeiro, né? Então, aí acho que é outro. Aí. Então, eu estou falando especificamente do convênio do infantil agora. Então, nós tivemos uma despesa aí, né? Uma receita de recursos humanos de 1.400.000, em fevereiro 4 milhões e pouco, que é um crescente, porque a gente está admitindo mais pessoas, automaticamente a gente vai ter essa receita e também a despesa em relação a isso daí, tá? Então, assim, como saldo, a gente viu aí 3.202.000 no mês de fevereiro, 6.533.000 em fevereiro e 2 milhões e pouco. Aí vocês podem falar assim, por que em fevereiro tem 6.533.000? Então, assim, quando a gente pede o repasse
do financeiro, a gente tem que fazer o repasse, por exemplo, 3 milhões para o infantil e 3 milhões para o fundamental. Então, exatamente nesse período, ocorreu que todos esses valores foram repassados só para o convênio infantil. Então, por isso que aparece aquele valor de 6 milhões, porque depois nós fizemos a transferência do valor para o fundamental, tá? Então, assim, é uma coisa que realmente antes não era das duas fundações, então acabou, nós temos duas contas separadas, então esse repasse tem que ser feito em duas contas separadas. E em fevereiro ocorreu isso, que nós tivemos o repasse para uma conta só, por isso que nós tivemos um valor maior aí em fevereiro. E em março, 2 milhões e 18. Então, contando que desses 6 milhões e 533, uma parte foi transferida, então, para o convênio fundamental. Vocês estão entendendo? Que é para a gente, aí a gente percebe que vai ter um equilíbrio dentro dessa planilha. Próximo. E esse aí é do fundamental. É importante a gente dizer o seguinte, quando nós tivemos essa mudança, né, do convênio, que a FUNAC acabou passando o fundamental para nós, quando teve essa migração, eu tive uma migração somente de 329 funcionários que estavam na FUNAC e que vieram para mim. Então, nós tivemos um tempo hábil muito pequeno para a gente conseguir contratar. Isso foi uma falha, né, grande, porque, na verdade, as aulas começaram em fevereiro e a gente ainda estava defasado com esse número de funcionários. Então, por isso que em janeiro a gente está com 329, tivemos uma demissão e depois nós fomos aumentando gradativamente as contratações em relação a isso. É importante a gente falar agora que nós temos, eu não trouxe esse dado, mas nós temos uma parte desses funcionários que já são do processo seletivo do ano de 2021, uma parte do primeiro processo seletivo do ano de 22. Nós abrimos terça-feira, dia 27, acho que foi dia 27, já está um edital aberto, né, para o próximo concurso, onde a gente vai conseguir, vamos dizer assim, substituir todos os temporários que estão agora contratados por esses profissionais do processo seletivo e complementar todas as vagas que ainda estão faltando, que a gente tem algumas dificuldades de funções como auxiliar de inclusão, então a gente tem algumas dificuldades de encontrar esse profissional no mercado, mas a gente está conseguindo gradativamente suprir essas necessidades. Então, ali, como eu falei, olha lá, recursos humanos e financeiros, está vendo que tem um risquinho ali em fevereiro? Porque realmente não entrou lá para nós. E aí depois foi repassado para que as despesas fossem sanadas dentro desse período de janeiro a fevereiro. Então, como a gente vê aqui no saldo final, a gente vai ter 3 milhões 107 para janeiro, 2 milhões 245 e 3 milhões 432. O que a gente pode observar em janeiro? Ângela, por que você teve, vamos dizer assim, mais gastos, né, em janeiro? Porque a gente teve a questão de despesas operacionais, porque como teve a mudança da FUNAC, né, de todo o convênio da FUNAC para nós, aquisição de computadores, tivemos alguns processos demissionais também, então tudo isso acabou aumentando um pouco os nossos gastos em relação ao fundamental, porque duplicou tudo, né? Duplicou tudo e nós tivemos assim, foi assinado dia 27 basicamente de dezembro, 22 de dezembro e começamos dia 3 de janeiro, né? Então assim, alocar todas essas pessoas na sede, uma série de coisas, nós tivemos que utilizar uma sede da FUST, eu sei que isso não é problema do convênio, mas eu estou falando que isso foi a dinâmica que aconteceu para que a FUNCABS conseguisse atender todas as solicitações do plano de trabalho e da Secretaria de Educação. Próximo. Então, aqui, depois eu posso deixar disponibilizado, eu tentei colocar do fundamental todos os gastos que nós tivemos, né, em todas as ações que nós fizemos de janeiro a fevereiro. Então, ali a gente tem a questão do repasse, a gente tem o vale transporte, a gente tem alimentação, tem toda a parte de aplicação financeira do Banco do Brasil. Nós temos agora 2 contas, né, para poder atender os 2 convênios.
Então, assim, todos os gastos com fundo de garantia, com tudo, os impostos que a gente tem que pagar, então está tudo delineado nessa planilha e o total dessa despesa e receita que nós tivemos, de janeiro a março. Vocês querem que eu leia o número? Eu acho que está ali só para a gente... Pode passar o próximo. Aí as despesas operacionais também, então é importante dizer, porque um do principal foco, né, vereador, que o senhor falou foi em relação aos insumos. Esse ano ainda nós não compramos nenhum insumo ainda, estamos agora já, né, em fase final da primeira compra de insumos, que provavelmente deve terminar, e se Deus quiser a gente consegue entregar todo esse material até meados de maio. Então, por isso que ainda não saiu nenhuma despesa em relação a insumos, porque está previsto no plano de trabalho a compra em maio e a compra em outubro. Geralmente são esses 2 meses que a gente faz esse aporte nos insumos. Esse ano nós tivemos que antecipar um pouquinho, porque teve falta de alguns materiais, aí a gente já aproveitou e fez uma licitação, um pregão, com todas as quantidades, né, de materiais necessários para suprir as necessidades da creche como um todo. Então, essas são as nossas despesas operacionais. Então, a gente vê um equilíbrio financeiro entre as duas planilhas, né, sem a gente ter nenhum problema, vamos dizer assim, de defasagem, pelo menos na questão financeira. Próximo. Então, aqui é a continuidade do infantil, é a mesma coisa, tá? Então, a gente tem todas as receitas, né, as aplicações, os gastos também que nós tivemos em relação à folha, fundo de garantia, a questão do vale alimentação, questão do vale transporte e todas as outras. Próximo. Aqui são as despesas, que a gente também vê necessariamente o equilíbrio entre a receita e a despesa nossa. Também nós observamos que não tem assim um valor significativo dos insumos, porque nós estamos comprando agora esses insumos. Então, provavelmente em maio a gente vai ter um valor maior aí dos insumos nas nossas planilhas financeiras, que a gente espera que isso fique até outubro, e em outubro a gente tem uma outra requisição da Secretaria da Educação, que é importante a gente dizer que a Fundação, ela faz a compra mediante a requisição da Secretaria. Então, a necessidade desses materiais, quem nos passa, provavelmente são os diretores de cada escola para a Secretaria, e depois, na sequência, isso é encaminhado para a Funcabs, onde a gente faz a compra, né? Onde a gente sempre pede para que tenha um tempo hábil, porque nós temos que fazer pregão, uma série de coisas, então dá em média aí uns 50 dias para a gente poder cumprir, né, todos os prazos legais do pregão, da licitação, seja qual for a modalidade que a gente for usar. Próximo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a parte pedagógica, né? Porque até agora a gente fala, parece que a Funcabs é só uma empregadora de recursos humanos, não é isso. A finalidade do plano de trabalho é exatamente a questão pedagógica, a questão do integral, do contraturno, né? Que isso muito valorizado, e a gente sabe que o município de Taubaté é de excelência nesse sentido, sempre com o apoio da universidade, com o apoio de uma fundação também aqui da universidade, que é a Fundação Universitária, e hoje está com a Funcabs. Mas, independente de não ter esse elo direto, como tinha antes a interveniência da Unital, a Unital está conosco em todas as ações pedagógicas que nós pretendemos fazer e o que está previsto dentro do plano de trabalho. Então, nós temos um termo de convênio, né, de colaboração com a Pró-Reitoria de Extensão. Nós estamos aí com quase, acho que a professora Tereza pode nos colocar aí, acho que quase 10 ou mais, né, projetos que já estão vinculados. Nós fizemos assim, acho que eu vou me estender um pouco, mas eu tenho tempo? Não, né? Então eu vou me estender um pouco. Aí, porque nós fizemos uma dinâmica um pouquinho diferente.
nós pegamos todos os projetos que a Prex tem, que a gente considerava que atenderia o plano de trabalho e também as escolas. Apresentamos esses projetos para as unidades de ensino. Os diretores escolheram os projetos que eles acham pertinente para a escola e para a comunidade deles. Por que nós fizemos isso? Não adianta a FUNCABS ou mesmo a secretaria querer assim, induzir ou colocar um projeto que não atende a comunidade daquele local, porque nós temos comunidades diferentes, né, ao redor de cada unidade de ensino. Então, é tudo, né? Questão socioeconômica, tudo. Então, isso foi muito bacana, demandou um pouco de tempo, né? Toda essa dinâmica. Mas agora nós temos definido quais são os projetos que realmente vão atuar nas unidades com o interesse próprio da diretoria da unidade. Então, eu acho que isso vai facilitar a inserção dos alunos da Unital dentro das unidades e vai facilitar, vamos dizer assim, a assimilação desse projeto pela comunidade da escola, né? E assim, não esquecendo também da comunidade em torno, porque eu acho que os pais têm que estar, de uma certa forma, envolvida também nessa questão dos projetos. Então, isso é uma demanda que a gente sabe que agora nós já estamos no finalmente, que a partir de maio a gente já vai começar a entrar nas escolas com os projetos da Universidade de Taubaté. Por enquanto, as ações que nós tivemos no infantil, né, que está dentro do nosso plano de trabalho, foi toda a formação de supervisores de áreas, né, a parte os supervisores de expressão corporal, musical, plástica e teatral. Então, esses primeiros meses foi basicamente a questão da formação desses funcionários que estão dentro da oficina, que estão dentro do contraturno. Então, aqui seriam alguns... Pode passar o próximo. O planejamento de formação para auxiliares de educação infantil, que atua nas unidades, né, escolares, no berçário, a segunda etapa, né, da infância. A formação dos oficineiros, próximo. A ação pedagógica nas unidades escolares para funcionários da FUNCABS com a Kátia. A Kátia é uma psicóloga agora que está dando esse aporte para nós na questão da avaliação de desempenho, na questão da assertividade dos nossos funcionários, a questão, vamos dizer assim, de melhorar um pouco, até para diminuir essa rotatividade que a gente está tendo de demissão, até para diminuir a quantidade de atestados médicos que a gente está tendo. A gente está, assim, muito voltado agora para essa questão do atestado médico, avaliando, fazendo a readaptação no trabalho, porque muitas vezes o indivíduo pode não estar apto para aquela função específica, mas ele pode atuar, né, numa outra atribuição, com algumas exceções, né, indicadas pelo médico, mas isso não desfalca a unidade daquele profissional. Então, isso nós já estamos fazendo, a gente já deve ter 2 ou 3 funcionários já em modalidade de readaptação na escola. Então, vamos trabalhar esse absenteísmo, que é importante, e mais importante é essa rotatividade de admissão e demissão, que eu creio que após esse processo seletivo, isso daí deva diminuir, porque eles não vão ficar tão inseguros, né? Vamos dizer assim. Importante a gente ressaltar que os eventuais que nós tivemos que contratar muito lá em janeiro, já estão todos regularizados com contrato de temporário, que vai vencer agora dia 31 de agosto. Então, tudo isso está bem dimensionado, espero que não atrase nada. Então, vai ter o processo, a gente vai fazer o processo, né, o aviso prévio para esses funcionários, para a gente já contratar os do processo seletivo, tá? Ações pedagógicas nas unidades escolares, para funcionários também. Foi muito legal essa ação, porque uniu um pouco mais, né, porque é um pouco mais que eu digo, porque a gente tem que trabalhar mais unido ainda. A FUNCABS com a unidade escolar, os funcionários da FUNCABS com os funcionários da escola, né? Porque eu acho que tem que ser um trabalho realmente em conjunto e que todos tenham, não digo a mesma finalidade, objetivo, porque isso tem, mas que a gente consiga caminhar junto. Então, quando tem essas formações, os funcionários também das escolas, da escola mesmo, participam dessa dinâmica. Então, querendo ou não, você começa a ter uma qualidade maior de relacionamento e de trabalho em equipe. Próximo. Então, alguns trabalhos aí são as oficinas mesmo que são feitas, né? Então,
É muito emocionante. Nós estamos aí com um pedido para a secretaria para que a gente possa fazer um Facebook e um Instagram em relação a todas essas atividades que a gente realiza das oficinas, lógico, todas elas com a permissão, né, da exposição da imagem das crianças, dos profissionais, dos nossos alunos também. Então, esses dois, como é que fala mesmo? Esses dois meios, né, vamos dizer assim, de divulgação, já está sendo elaborado, as meninas, assim, com filmes, com uma série de coisas, e eu acho que isso é muito legal a gente expor, né, para a comunidade entender o que é, né, essa questão do contraturno, o que é ser integral, né? Não é uma mão de obra a mais dentro das escolas, é isso que eu acho que é importante. É uma mão de obra qualificada para melhorar esse ensino, para melhorar a inserção desse aluno no mercado de trabalho, para melhorar a questão da cidadania. Então, eu acho que é muito mais abrangente do que simplesmente uma área de recursos humanos. Próximo. Então, aqui mais slides. Nós estamos aí com a intenção, se Deus quiser, se deu certo, da gente fazer um coral de final de ano, né, com os nossos alunos, que a gente tem a oficina de música, a gente tem a oficina de instrumentos também musicais. Então, eu acho que isso é bom a gente colocar para a comunidade e é bom para os pais verem, né, o crescimento dessa criança perante a sociedade mesmo, como um todo. Então, tivemos aulas de primeiros socorros por nossos auxiliares de educação infantil, que é essencial, né, pelo menos aquelas primeiras medidas emergenciais que tem que ser tomada com as crianças. É lógico que nós temos uma limitação, mas se nós tivermos pelo menos a primeira conduta, o primeiro contato nessa emergência, a gente consegue, com certeza, porque isso é comprovado, a gente salva vidas exatamente nesse primeiro minuto de atendimento que é feito numa questão de emergência. Então, eu acho que os nossos funcionários têm que sim, ainda mais os auxiliares de educação infantil que estão ali, né, dando banho na criança, trocando a fralda, muito, né, tendo um contato muito próximo, saber o que realmente tem que ser feito numa questão de emergência. Próximo. Agora, o fundamental, que na verdade a gente segue a mesma linha, né? Então, toda a capacitação que tem para um tem para outro, porque na verdade nós não temos muitas diferenças de funcionários, né? Então, assim, a não ser, por exemplo, a ADI, eu não tenho, o AEI, que é o auxiliar de educação infantil, não tem no fundamental. Algumas oficinas não tem no infantil, tem mais no fundamental, mas assim, as capacitações acabam sendo feitas quase que no mesmo momento. Então, por exemplo, essas ações de primeiros socorros foi feito para todo mundo, as orientações de integração, né, de funcionário, o que é permitido, o que não é permitido, principalmente a questão do uso de celular, principalmente a questão de não se tirar foto dentro da escola. Então, tudo isso é muito bem detalhado. Hoje, ainda bem que nós já estamos com todos os nossos supervisores na unidade, porque o processo seletivo acabou em janeiro, né? Eu estou tão perdido, parece que a gente já está no final do ano. Então, eles já estão na ativa aí a partir de março, indo nas escolas, acompanhando tudo isso, né? Então, aqui do fundamental as oficinas. E assim, é muito bonito ver a evolução, né? O que eles desenvolvem nas oficinas do fundamental. Então, tem a aula de dança, tem a bandinha lá, né? Que eles fazem, né? Tocam música. Eu fico assim muito emocionado quando as meninas mostram para nós, né? Então, as oficinas de tecnologia também, a questão de informática, né? E outras ações. A oficina de música lá, é muito bacana, violoncelo. E assim, a escola é muito bem equipada, os espaços são muito favoráveis para todas essas oficinas. Então, assim, ter mesmo, os nossos oficineiros, eles têm uma criatividade, assim, muito legal, e isso também, lógico, envolve o coordenador da escola, os diretores. Então, aí são alguns encontros de formação que nós tivemos até na própria Secretaria de Educação. Mais formação, né, na sede ali da FUNCABS, na Casa Pedagógica. E é isso. Estou aqui à disposição.
Não sei se eu atingi o objetivo, mas estamos à disposição. Se eu não souber responder alguma pergunta, eu trouxe ali a minha base de apoio, a Thalita, que é a coordenadora do Fundamental, a coordenadora Úrsula, que é do Infantil, e a diretora Tereza, que é da FUNCABS também, que é da Diretorias de Convênio e Licitação também, e ela está tomando conta desse pedagógico e é o elo entre a PREX e a FUNCABS, né? Então, por isso que eu sei que todos repassam, né, fazem um relatório para mim, mas nada melhor do que, se tiver uma dúvida mais profunda, elas tenham maior capacidade de responder. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, professor, pela apresentação. Gostaria de também citar aqui a Karina Pimenta, assessora parlamentar da vereadora Vivi da Rádio, né? Está aqui presente com a gente também. E vamos abrir a fala aos... o vereador Serginho também chegou aqui, né? O vereador Serginho também presente. Chegando agora também ali o vereador presidente dessa casa, Paulo Miranda, né? Vou abrir a fala aos vereadores. Como nós temos aqui 4 vereadores aí, vamos colocar 5 minutos, as pessoas fazem as perguntas que querem, depois eles respondem todas juntas, tá bom? Fica mais fácil assim para a gente tornar mais dinâmico, tá bom? Então, o primeiro vereador a chegar aqui para falar, o vereador Adriano Coletor Tigrão. Bom dia a todos, vereador, por essa audiência. Bom dia, mesa, né? Cumprimento todos. Bom dia a todos que estão aqui, munícipe. Cara, eu vim falar aqui porque eu sou um cara muito pequeno e ali eu ficar meio escondido. Primeiramente, eu queria agradecer o carinho de conhecer essa moça aqui, a Ângela, por tanto que eu falo com a senhora pelo celular e não conhecia, né? Primeiramente, quero agradecer o carinho, o respeito que a senhora tem com esse simples cidadão que venceu na vida. Umas perguntas meio simples e humildes de pessoas simples e trabalhadoras, né? São professores que estão procurando espaço e é só a pergunta que eu tenho que fazer. Eu só tenho que agradecer a vocês, né? E o que eu vou perguntar aqui é umas perguntas bem simples e eficazes para quem está precisando de trabalho. Primeiro é uma pergunta que acho que todos gostariam de perguntar. Foi divulgado na mídia da prefeitura que planejava substituir a FUNCABS por OS. Ensino Integral de Taubaté. Como ficou essa situação? A FUNCABS divulgou um edital de processo seletivo. Isso é um indicativo que seguiria prestando serviço à Prefeitura de Taubaté. São muitos taubatianos que precisam de emprego e muitos querem saber como pode entrar nas escolas pela FUNCABS. E que avaliação os senhores fazem de serviço prestado nas escolas municipais de Taubaté, que estão satisfeitos? Vocês estão satisfeitos com quem vocês veem sendo feito, né? E aí a população nos procura perguntando desse edital, como que eles podem entrar para poder fazer esse processo seletivo, né? Que muitos encontram, eu não sei se às vezes é falta de internet, porque muitas pessoas aí em área rural não tem, né? Como é divulgado, como a gente podemos levar as pessoas que não têm a internet essa divulgação, que às vezes um professor mora na área rural e não tem a internet ali para poder fazer a inscrição, né, entrar no edital. É um pouquinho uma pergunta simples que eu sou cobrado, né, por muitos amigos professores que estão procurando espaço, não só professor e outros, né? Então eu gostaria de estar fazendo essa pergunta aqui, é simples e humilde, para que a gente possa divulgar aquele povo que paga o nosso salário, aquele povo que deposita seu imposto, que quer ver uma educação, quer ver uma saúde, quer ver um transporte. Então, toda a responsabilidade desse vereador junto a vocês é a responsabilidade de quem nós somos cobrados, que é a responsabilidade de um povo que acredita na política, né? Então, eu gostaria de coração, na humildade minha de vereador dessa casa, de perguntar a vocês, como falaram aqui nessa casa, que estão fazendo a divulgação no Facebook, é muito importante. Ter também contato no WhatsApp, é muito importante. Eu acho que quando um político vence na vida, o importante não é vencer como político, o importante é mudar a vida das pessoas. E olho no olho, nunca se esconder. E esse vereador não se esconde. Eu sou olho no olho com toda a população. Então, eu gostaria muito, parabéns, né, pela ação de fazer o Facebook, o WhatsApp, que é muito importante usar a mídia, que eu falei uma vez na audiência aqui, é usar a mídia para o bem.
Se for para usar o mal, guarda o telefone e põe no bolso. Porque para usar para o bem é muito importante, né? Vamos usar para o bem. Já passamos vida difícil nessa pandemia. Eu acho que nós brasileiros temos que aprender com essa pandemia que passou, que alastrou a nossa vida. Amor ao próximo. Eu acho que a pandemia, para mim, né, como vereador, me trouxe o amor ao próximo sempre, né? Ajudar as pessoas, mudar a vida das pessoas. E é isso que eu venho fazendo como vereador. Não muda o mundo. Mas se eu conseguir o que eu fiz, mudar a minha vida como eu mudei, eu tenho certeza que eu vou mudar algo no mundo, né? De dar dignidade, responsabilidade, atitude, coragem. E é isso que estamos precisando no Brasil. Amor ao próximo. E nunca esquecer que Deus é vivo em nossa vida. Porque foi Ele que me trouxe aqui na vereança e essa população que acredita em nós. Obrigado a todos. É um pouco dar uma pergunta simples e humilde de um cidadão que venceu na vida. Obrigado a todos e fiquem todos com Deus e parabéns pelo trabalho. Obrigado, vereador Tigrão. Próximo vereador Macedo. Vai fazer uso da fala, vereador? Não? Então, vou passar ao próximo vereador, a vereadora Elisa, nossa professora. Vai lá no tribuna. Bom dia. Estamos aqui na nossa audiência da FUNCABS. Parabéns, vereador Alberto Barreto, por pedir essa audiência. Parabéns para essa mesa com tantas mulheres, né, vereador? Hoje o senhor é minoria, que bom. Um dia, pelo menos. Vamos lá. É muito bacana quando a apresentação vem com fotos, com imagens e com dados, né? Isso traz uma transparência e ajuda muito no trabalho, tanto da fiscalização como do acompanhamento e até de levantamento de situações para que a gente consiga melhorar. Quando a gente mapeia, quando a gente levanta dados, a gente tem uma tranquilidade de analisar esses dados e planejar ações e rever ações que não estejam funcionando, né? Nós tivemos muitas reclamações, muitas questões da FUNCABS e eu já inicio desejando muita força, porque eu sei que não é fácil, né, professora Ângela? É desafiador e a FUNCABS inicialmente tinha, né, a fundação tinha uma atividade inicial e abarcou uma atividade muito grande e eu entendo que vocês estão com toda a disposição, a Unital está com toda a disposição de trabalhar nisso, mas é muito desafiador, né? Então a gente teve aí um processo de processos seletivos, contratações, várias situações, inclusive a FUNAC e a FUNCABS que depois se fundiram num único convênio, né? Então são muitas situações mesmo que são desafiadoras. E nós fizemos um requerimento em fevereiro, pedindo o levantamento de várias situações, de quem passou no processo, né, inclusive nota, classificação, quem que entrou, quem que não entrou, as pessoas que foram demitidas, várias situações que a gente pediu informação. E aí, na resposta da Secretaria de Educação, a Diretoria de Administração Escolar da Secretaria de Educação informa que os apontamentos competem à FUNCABS e que vai oficiar a FUNCABS. Eu não sei se vocês já foram oficiados, mas depois a gente pode, inclusive, refazer o ofício, alguma coisa a gente pode falar, mas para a gente ter esses dados, quando eles foram apresentados aqui, que não foram tantos que a gente pediu, mas já foram alguns, nos ajuda, mas a gente pediu porque o munícipe pede, o funcionário pede, inclusive os próprios funcionários da FUNCABS, que estavam oficineiros, enfim. Aí depois eu passo para a senhora. Eu queria falar... Eu acompanho o Diário Oficial e tenho visto esse trabalho de fazer processo seletivo, de acertar, de corrigir o que está equivocado, né? E entendo também que, de imediato, vocês precisaram acabar fazendo contratações temporárias, né? Porque não tem, a aula já começou, a gente troca o pneu do carro com o carro rodando. Enfim, então eu entendo todo esse movimento e eu sou do tipo de pessoa que entende, tem paciência, né? Então a gente aguarda. Tanto que eu falei, a gente pediu um requerimento e nós queremos a resposta, nós estamos aguardando tranquilamente a resposta, mas a gente precisa de resposta. Então, no diário vocês estão chamando as pessoas, nessas imagens a gente vê a qualidade do trabalho
e eu entendo que é muito grande. Então, as imagens, ela é um retrato de algumas realidades, né, professora? No Plano Nacional de Educação, tanto como no estadual e no municipal, que é o mais importante, que é o nosso, na meta 6, a gente fala de educação integral. E a FUNCABS tem um papel extremamente importante nessa educação integral. Eu queria saber qual que a senhora falou também das ações que estão sendo articuladas com a escola, então eu queria saber se vocês estão conseguindo fazer um momento mais efetivo de articulação. Dos HTCs da escola, eu acredito que a FUNCABS não participa, então que momento vocês conseguem fazer essa articulação? A articulação também das coordenadoras com as coordenadoras da educação, com a parte pedagógica da educação. Deixa eu ver. E em relação aos insumos também, os diretores que pedem para que vocês comprem, a Secretaria de Educação que passa para que vocês façam a compra desse insumo, como que é esse planejamento da compra dos insumos? E aí, eu defendo, e não poderia ser diferente, a educação integral. Eu entendo que é desafiador, né, porque a gente precisa ter os profissionais muito bem com uma formação muito bem trabalhada, né? A gente precisa ter profissionais muito capacitados, isso é um desafio. Então, eu queria, assim, saber, a gente viu o trabalho feito, o que é bom, qual que é o maior desafio da FUNCABS com a ação pedagógica efetiva nas escolas? E daí da Secretaria de Educação, como que a Secretaria de Educação tem conseguido fazer o acompanhamento e a fiscalização desse trabalho da FUNCABS? Muito obrigada, são essas as considerações do represento. Obrigada, vereador, pelo tempo adicional. Obrigada. Obrigado, vereadora. O próximo vereador que chegou para falar aqui, o vereador Serginho. Excelentíssimo presidente desta audiência, vereador Alberto, nobre mesa, preenchida aqui pela magnífica reitora, excelentíssima secretária, vereadora Vera, Ângela, presidente da FUNCABS, bom dia. Vereadores, bom dia. Técnicos das secretarias, técnicos da FUNCABS, munícipes que estão aqui nesta audiência, telespectadores da TV Câmara, internautas que nos acompanham, ficam bastante atentos aos nossos trabalhos. Iniciar aqui já parabenizando aí o Alberto pela propositura, esta audiência muito importante. Nós que temos a obrigação, e é um dos princípios da Casa Legislativa, a fiscalização, então nada mais justo que ao propor um requerimento, esta Casa aprovar, não chegar a contento a resposta para nós. Participarmos de uma audiência, solicitar informações do porquê não estar transparente para nós. Esta casa, então, tem o seu dever de questionar. Então, Vossa Excelência já atento, né, fez o requerimento, chegou uma informação, o senhor não contente com a informação, foi buscar, né, aquele questionamento que o senhor fez, né, falou assim, poxa vida, gastou milhões com insumos, mas o que foi gasto? Por que foi gasto? Então, isso é importante. E aí, tenho aqui o termo de convênio do início lá, maio de 2021, e aí pedi para a assessoria levantar o termo de convênio para ver se foi atualizado, porque agora a FUNCABS absorveu também a FUNAC, só que não foi feita a atualização do termo de convênio, tá? Então, teremos que ver o porquê que não foi feita essa atualização. Como absorveu, então, acho que seria interessante mudar alguma coisa aqui, tá? Então, ficarmos atentos aí. O vereador Alberto, ele pediu, ele recebeu muitas notas, e aí acabei tomando conhecimento dessas notas. E fico muito preocupado. Em conversa com a secretária, conversando com ela, acabou se chegando então na questão de
contratações de empresas para auxiliar na questão da educação do nosso município. O vereador Adriano colocou aqui uma situação das OS, né, que nós vamos deliberar, acho que nos próximos dias. E aí, FUNCABS, no ano passado, nós tratávamos aqui da importância das fundações estarem apoiando a educação municipal. Votamos favorável, tá? Essa fundação estar aqui, por quê? Porque acaba tudo ficando aqui em casa. As contratações, os processos seletivos e as licitações não tem como, porque pode vir empresas de fora e acabar levando aquele item, aquela proposta de licitação. Tem um planejamento para se tocar esse convênio, né? Tem plano de trabalho, tem plano tem um termo de referência aqui. Então, a Secretaria de Educação, ela já apresenta para a Fundação tudo aquilo que ela vai fazer aí, provavelmente aí durante 6 meses. Então, existe um planejamento e a Fundação, é óbvio, que também faz um planejamento. Vi, então, as compras no final do ano para se garantir, então, a execução desse convênio durante 6 meses. E me assustou bastante quando tomei conhecimento que haveria a necessidade de se comprar mais fraldas e papel. Ué, mas é muito estranho. Se existe um planejamento, se tem ali tudo já acordado, a Secretaria de Educação passa para a Fundação, olha, tudo aquilo que eu vou trabalhar nesses próximos 6 meses está aqui. Então, cumpra-se o contrato. Assustou. Comprar papel. Não foi feito um planejamento? E aí, conversando com mais pessoas, eu estava numa reunião com o vereador Digão, e aí chegou até nós uma pessoa bastante preocupada com a nossa educação, bastante preocupada com a Fundação, porque a Fundação, a professora Ângela, pela apresentação da senhora aqui, a senhora ama o que a senhora faz, dá para perceber tudo aquilo que a senhora apresentou para a gente aqui, é louvável. Só que a pessoa que chegou até mim e o ex-vereador Digão, ela falou assim: Serginho, eu não tenho como provar, eu não tenho como trazer mais informações para vocês, mas dá a impressão que a professora Ângela, ela está sendo conduzida ali dentro da Fundação. Então, eu fico muito preocupado com isso. Por quê? Se a senhora tem todo esse zelo com a Fundação, ótimo. Agora, de repente, um terceiro vir e começar a influenciar, talvez compras, talvez plano de trabalho, tá? A senhora vai perder o controle da presidência da Fundação. E aí chega a informação, então, para a gente de que se há necessidade de comprar mais fraldas e há necessidade de se comprar mais papel. Eu fico muito preocupado. Porque a compra, aquilo que nós recebemos de notas fiscais, é um volume muito grande de compra para os 6 meses. E aí recebemos a informação que há necessidade de se comprar mais papel e fraldas. Onde está o erro? Alguém está errando. Então, esses papéis que eu tenho em mãos aqui, esse termo de convênio, não tive acesso ao termo de trabalho, ao plano de trabalho e também ao termo de referência. Não sei se o vereador Alberto tem isso tudo aí, tá? Mas seria interessante, de repente, a gente requisitar isso aqui para termos aqui. Por quê? Porque vai servir de base também para que nós possamos fiscalizar isso tudo. Então, é muito preocupante eu ouvir que tem que se comprar mais papel. Em março, abril, tá? Então, chegou até mim essas informações. Então, Alberto, parabéns. Nós vamos depois, se o senhor autorizar, nós vamos fuçar mais naquelas notas fiscais, porque é a nossa obrigação. E como isso é público agora, nada mais justo que nós nos debruçarmos para quê? Para que a gente possa, então,
acompanhar esses gastos e digo mais uma vez, eu espero que a Fundação continue com essa parceria com a Secretaria de Educação, tá? Eu fico muito preocupado com OS, porque nós estamos vendo OS aqui na saúde dando problema aqui na cidade, tá? Então, tomara que a Fundação continue e, professora Ângela, tome as rédeas. Fico muito preocupado, porque o vereador Alberto, acho que foi pegar as notas fiscais, depois ele vai comentar, e já fica até uma pergunta para Vossa Excelência aqui, quem entregou as notas fiscais para o senhor, tá? Então, para que o senhor responda para a gente aí também essas questões. E parabéns, tomara que a gente consiga, então, continuar esse belo trabalho, a gente possa, então, fazer mais pela criança. E o que eu disse aqui numa das últimas audiências aqui, dinheiro de criança, eu fico muito atento. Então, muito cuidado, porque se chegar qualquer informação, se chegar qualquer documento em minhas mãos que paire dúvidas, vereador Alberto, o senhor pode ter certeza que o primeiro órgão que será levado e terá o conhecimento é o Ministério Público Federal, porque já fiz isso quando era assessor do ex-vereador Digão. Muitos dos documentos que chegavam até mim, o primeiro órgão que eu encaminhava situações da educação e da saúde era para o procurador federal. E o senhor pode ter certeza, que um desses documentos causou até a prisão do ex-prefeito. Porque o delegado nos chamou, o vereador Digão, então vereador, tá? Ele foi lá e os documentos que nós encaminhamos estavam sobre a mesa do delegado da Polícia Federal, tá? Então, essa casa aqui tem feito o seu papel, nós fiscalizamos muito, pode ter certeza, saúde, educação, que são verbas federais. Se eu tomar conhecimento de qualquer irregularidade, pode ter certeza que o Ministério Público Federal vai ser o primeiro órgão a conhecer desses documentos, tá? Alberto, obrigado. Obrigado, vereador Serginho. O próximo vereador, o Paulo Miranda, já saiu. Vereador Bob, não sei se ele está presente aqui, se o vereador gostaria de falar. É que o Bob tinha chegado primeiro? Não está aí? Não? Gostaria de registrar a presença também do vereador Douglas Carboni e também do vereador Neneca, né? Eu passo então a palavra agora ao vereador Douglas Carboni. Desculpa, esqueci de anunciar aqui que está encerradas as inscrições, né, tanto presencialmente aqui quanto pelas redes sociais também, tá bom? Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a vocês que nos acompanham pela TV Câmara e também pela internet. Eu acho que o maior desafio da educação nessa gestão foi colocar o integral em pé. Matéria do jornal O Vale é bem explícito. Ortiz deixará ao menos 5 abacaxis para serem resolvidos pelo sucessor. Um deles, integral. Me recordo muito bem a demissão dos funcionários em plena pandemia. Gente que faltava 30 dias, inclusive, para aposentar, foi demitido. A situação é mais grave que a gente imagina, que eu quero trazer alguns dados bem específicos. E aqui, fuste. Outros 2 desafios têm relação com funcionalismo. Um deles é o resultado do fim do convênio da Unital, por meio de demissão de 1.327 funcionários da Fundação, que atuavam no ensino de integral e nas creches, que serão demitidos até dezembro, em plena pandemia, em pleno dia de festa. Essa é a herança do abacaxi para se descascar. E se fez muita propaganda do integral, antiga gestão, mas deixou para o sucessor 0 de funcionários para tocar o integral. Quero aqui parabenizar a reitora da universidade, parabenizar a professora Ângela e principalmente este vereador que denunciou no final que queriam se levar esse convênio para a Funvic em Pindamonhangaba, que era patrocinadora do vôlei Taubaté.
inclusive falado pelo ex-secretário Macaé, que este convênio já estava acordado de levar para a Funvic. E eu não vi ninguém aqui desta casa, à época, então vereador na outra gestão, falar mais do que eu. Estranho, Macaé. Você, quando secretário de Educação, secretário de Esporte, fez convênio com a Funvic. Você, secretário de Educação, quer fazer outro convênio com a Funvic? Sabe qual a investigação tem sobre isso, vereador Alberto? Zero. A não ser denúncia minha. Zero. Tive coragem de vir aqui falar para o Macaé, à época secretário, que ele estava mentindo. E ele está aqui gravado que ele falou que fez reunião com a Funvic. E falou que a Unital não poderia mais pegar esse contrato. Não poderia mais. Se não pudesse, não estava aí fazendo esse convênio. Então mentiu. É o abacaxi que o Ortiz Júnior deixou. Como dos professores, eu tenho uma mensagem aqui, inclusive uma reportagem, de 1.090 professores foram demitidos em 2020. Por isso que essa loucura de ter o número que a gente tem de eventuais. Eu não estou aqui para defender o governo, estou aqui para falar a verdade. Vereador Serginho, prudência é importante sempre nas nossas colocações, ilações, importante quando a gente fala, porque o Tribunal de Contas tem obrigações, além de nós, de fiscalizar. Eu sou um dos maiores fiscalizadores da Fundação. A professora Ângela sabe que nós tivemos embates ferrenhos nesses últimos 7 meses. Procuro dizer muito claro a minha posição, inclusive diante da universidade. Eu vi várias propagandas, inclusive no jornal, que Taubaté foi uma das campeãs em geração de emprego seletista, que é ali que registra quem tem emprego, quem não tem emprego. 2.000 empregos estão na Fundação, dos 4.000 gerados em Taubaté. 50% da propaganda que foi feita foi porque a Fundação gerou 2.000 empregos. 2.000 empregos só na Fundação. Então 50% dos empregos que Taubaté gerou, ele gerou na educação. Então vamos ver os números e vamos controlar esses números para a gente poder falar bem. E eu quero perguntar aqui, o projeto inicial, eu acompanho, para e passo. Da onde que surgiu a escola, que é onde era o antigo SAAD, não existia aluno lá? Da onde que existiu essas pessoas, esses alunos? Todo dia eu recebo ligação no meu gabinete que está faltando vaga em Taubaté. Se nós aumentamos, é uma coisa lógica, cálculo de padaria. Se você aumentou o número de alunos, você tem que ter um número de aumentar o número da prestação de serviço, inclusive do material didático entregue para esse aluno. Ou a escola SAAD já funcionava antigamente com a gestão passada. Pelo que eu saiba, vários vereadores questionaram, inclusive, a compra deste imóvel. Esses alunos de lá surgiram da onde? Eles são alunos a mais na rede. A mais na rede. É só entrar nas salas de aula. E eu entro. O tanto de aluno que a gente tem na sala de aula hoje. E não precisa nem trazer dados. O primeiro dado é a questão do desemprego. O pai tinha emprego, pagava escola particular, ficou desempregado, trouxe para o município. É um dado real. Então, eu quero deixar muito clara a minha posição aqui. Temos obrigações de fiscalizar e nós temos. Parabéns, vereador Alberto. Quem não teme, vem aqui e fala. E coloca os números expostos. Mas vai lá na escola para ver o tanto de gente que tem na escola. Eu sei que o contrato inicial era para um X de oficineiro, de ADI, de ATA. Aumentaram porque aumentou o número de alunos. Aumentou o número de salas. É um cálculo básico. Ainda tem que aumentar o número de vagas, principalmente educação infantil. Tem quase 1.000 crianças esperando creche. Eu estou mentindo? A secretária até aqui pode falar se eu estou mentindo. Se eu colocar 1.000 crianças na creche, eu vou ter que comprar mais material? É uma lógica. Quantos alunos cresceram na rede nesse período do governo Saúde? E olha que essa secretaria tem tirado leite de pedra para colocar essas crianças em sala de aula. Eu vejo os coordenadores, supervisores, os diretores que me ligam todos os dias, chega um aluno novo na escola dele. Ele falou, Carbone, eu não tenho onde colocar mais.
Eu quero deixar muito claro essa posição que tem que investigar, tem que ir atrás, tem que buscar informação, tem que criticar. Os oficineiros que estão ali, eu quero ser muito honesto com vocês. E aí eu acho, professora, se a gente puder fazer um processo lá na frente e exigir isso, porque tem um cartaz inclusive ali, dizendo o seguinte: somos professores, mas o edital, não quero mentir para vocês, diploma ou certificado de conclusão de ensino médio, para exigir para ser professor, tem que ter um nível superior. Não caiam na conversa de alguém falar para vocês que vai aumentar o salário de vocês, sendo que vocês são professores, vocês têm que ganhar como professores. Mas se o edital exigiu de vocês o ensino médio, que eu acho melhor que possa se fazer de ensino superior, já que vai trabalhar com ensino superior, eu não posso exigir ensino médio. Não posso mentir para vocês, senão é mentira. É mais uma mentira que vão contar para vocês. Se o contrato inicial de vocês é ensino médio, não posso exigir ensino superior, porque o professor exige dele ensino superior. O professor exige ensino superior. Agora, se eu faço uma contratação de ensino fundamental, se eu faço uma contratação de ensino médio, se eu faço uma contratação de ensino superior, muitos deles exigem até pós-graduação, eu tenho que exigir o que está no edital. Não posso mentir. E quero deixar claro, senhor presidente, não podemos brincar com as pessoas, principalmente com o futuro da educação. Educação é coisa séria, importante e principalmente, eu acho que os oficineiros, as ADIs, os ATAs têm que lutar sim para melhorar o salário. Vera, qual foi a última reunião que eu falei para você? Para a senhora, no caso, né? Que tem que melhorar esse salário. Esse salário está muito baixo, está fora do mercado, a gente precisa melhorar o salário, dar mais dignidade. Ou foi isso que eu falei nessa reunião? Agora, eu não posso dizer que ele vai receber igual o professor do município, porque eu estou mentindo. Para poder acontecer isso, eu tenho que fazer um processo seletivo para ensino superior. E muitos de vocês não têm ensino superior. Vão tirar vocês. A exigência de vocês, vocês vão ser mandados embora, porque o edital... Olha, professor, eu gostaria, inclusive, de um dado, se a senhora pudesse passar para a gente. Quais são e qual é a quantidade de oficineiros, ADIs e ATAs que têm ensino superior? Nós temos uma grande quantidade. Se nós vamos exigir ensino superior, nós temos uma grande quantidade de profissionais, mas muitos serão demitidos. Você, inclusive, que acompanha a TV Câmara, que é ATI, ADA e oficineiro, se você não tiver ensino superior, você pode ser mandado embora. Então, bem coletivo a gente tem que se discutir. E eu quero encerrar, senhor presidente, dizendo o seguinte: educação, eu quero trazer um dado aqui na próxima sessão. Hoje, as diretoras, os vice-diretores, os coordenadores, os supervisores não estão recebendo a mais a verba de representação, porque nós não votamos nessa casa o projeto ainda da verba de representação. E eu quero afirmar para vocês que vão assistir a TV Câmara, não pode ser retroativo. Porque verba de representação é o período que você representa. Muitos diretores, muitos coordenadores, muitos supervisores não vão receber a verba de representação nessa data de hoje, no dia 30, não é porque o governo Saúde não quis pagar, porque o projeto está nessa casa. Nós vamos votar só em maio. Então vocês perderam um mês de receber. Senhora secretária, por favor, se a senhora pudesse manifestar, inclusive nessa minha fala, quase 300 profissionais da educação não vão receber essa verba de representação que foi apresentada aí. E eu fico muito triste nessa data, porque eles merecem. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador Douglas Carbone. Não tem mais nenhum vereador aqui para falar. Então eu vou abrir então a palavra, a tribuna, para Joyce Soares Ribeiro, por um tempo de até 2 minutos. Bom dia, quero agradecer ao vereador por ter convocado essa audiência pública, quero agradecer aqui a presença das professoras, da secretária, também dos vereadores interessados, para discutir. Bom, eu
Acho que eu tenho duas falas que eu preciso já logo argumentar, porque é de importância que a gente deixe aqui tudo muito claro. Se estamos colocando uma audiência pública para que seja de conhecimento da população de Taubaté, principalmente para os trabalhadores da FUNCABS, é importante que, primeiro, professora, a questão que se coloca em questão da rotatividade tem a ver com o valor da hora-aula desses oficineiros, monitores, ADIs, que sim, mas se considerarmos que eles estão há 8 horas dentro da escola, eles recebem R$5 por hora. Tá? Para eles estarem dentro do chão da escola. Muitas escolas não têm ventilação e aí a gente já entra num problema de infraestrutura das escolas, que nós já sabemos. Eu, por exemplo, estou numa escola em que a professora de artes tem que dividir sala com a professora de música e dança e ela trabalha em cima de uma porta porque não tem uma mesa, né? Então, eu acho que é importante a gente colocar aqui uma questão de que ela precisou pegar uma porta sucateada que estava ali para colocar como mesa, né? Então, se a gente está falando da criação de insumos, se a gente também está querendo uma transparência na questão dos insumos, é importante que a gente revise também, de fato, para onde estão indo, né? Para onde está indo essa verba destinada aos insumos reais que a FUNCABS precisa no momento. E a segunda coisa que eu queria dizer, e aí é direcionada ao vereador Douglas Carbone, que já não está mais também aqui na tribuna, é que os professores, os funcionários da FUNCABS, sim, exercem função de professor, porque eles fazem planejamento, porque eles têm que estudar. As aulas deles são baseadas na BNCC e nós temos acesso aos documentos em que esses monitores da FUNCABS constantemente são cobrados de seus supervisores a criarem os documentos baseados na BNCC. Eles só não assinam, porque daí sim iria caracterizar um cargo pedagógico, mas são eles que produzem esses documentos, né? Então, eu acho que é importante a gente colocar aqui para a população que a gente está falando de questões relacionadas ao trabalho e nós somos contra a entrada da OS, porque nós entendemos que isso é precarizar ainda mais o trabalho de funcionários que já estão passando por processos terríveis de precarização do seu trabalho, tendo em vista que eles não têm dignidade nenhuma, já que eles podem ser desligados da FUNCABS a qualquer momento, como diz justamente o contrato de todos eles. Todos os contratos vêm com uma cláusula de que eles podem ser desligados a qualquer momento, né? Então, é muito complicado que a gente não tenha um prazo de fato para esses funcionários. A rotatividade está justamente em cima do fato de que eles podem ser desligados sem justificativas a qualquer momento. Bom, acho que o meu tempo... mais 40 segundos, então, eu queria também que vocês colocassem, a gente está discutindo a questão da FUNCABS, como que vai ser o processo da implementação da OS? E por que será implementada a OS, né? Acho que é importante a gente colocar aqui que a OS trata de questões de você terceirizar justamente esse processo educacional, né? A gente está, não só o processo educacional, mas esse sistema de educação no qual Taubaté se encontra hoje. Então, a gente está aí privatizando a educação de Taubaté, sendo que a Constituição fala no artigo 206 que é responsabilidade do Estado oferecimento de uma educação que seja abrangente para todos, né? E queria colocar também em que momento a gente vai ter esse documento que seja público, dizendo quais vão ser as diretrizes da OS. Uma OS dá abertura para contratação que não seja CLT, que seja MEI. Então, esse funcionário ele vai ter que ser empregador de si mesmo, ele vai ter que pagar R$70 para que ele possa trabalhar por via da OS. Então, eu acho que é importante também a gente colocar e abrir o que significa uma organização social e qual é um dos parâmetros da organização social, que é justamente a desvinculação do quadro de funcionários da prefeitura e que isso dá para abertura de contratos que sejam ainda mais precarizados diante da MEI. Acho que finalizo aqui a minha fala. Obrigada. Obrigado. Eu passo também a uma pergunta do telespectador. Valdir de Paula, ele faz a pergunta: por que não é realizado um teste prático para os auxiliares intérpretes de Libras antes da contratação? Outra pergunta: e por que o cargo de auxiliar, uma vez que não há outro intérprete em sala de aula para esses auxiliares? Seria, portanto, o intérprete de Libras que tem um piso maior do que o auxiliar? Isso desvaloriza muito o investimento como profissional. Acredito que ele esteja falando aqui em relação às pessoas que têm aí o curso de intérprete de Libras, mas está sendo contratado só como auxiliar e não como intérprete de Libras, que talvez seria, talvez seja isso o entendimento dele. Vou deixar com a senhora, tá bom? Então, aqui nós encerramos e aí eu vou abrir, então, a fala. Vamos começar... depois eu fecho aqui. Tem algumas questões aqui, tá bom? Mas eu já vou abrir para elas responder, porque senão a gente fica esperando a resposta, né? Tá bom?
Então, eu vou... Secretário, gostaria de fazer alguns apontamentos, algumas respostas? Fazer primeiro? Tá bom. Então, vou passar para a professora, né, Maria Ângela, para que ela possa fazer as respostas dos questionamentos. Então, bem, bom dia de novo. Vamos... Estão me ouvindo? Então, eu acho que a primeira questão que foi colocada pelo vereador, a questão da OS, eu acho que isso eu posso deixar depois para a secretaria, né? O que a secretaria entende, que nós entendemos também, é que o processo de ensino-aprendizagem, ele não pode ser interrompido no meio do ano. Então, assim, por que nós fizemos o processo seletivo agora? Porque eu preciso atender a necessidade das escolas e vou continuar fazendo. Um processo de uma OS, ele é demorado. Nada se faz em 1, 2 meses, 3 meses. Isso daí demora 6 meses ou até mais, porque precisa ter todos os trâmites legais para isso. Então, a FUNCABS, ela permanece no convênio normalmente. E o processo seletivo se fez necessário exatamente porque eu não quero mais ter profissionais temporários dentro da FUNCABS, porque não é esse o plano de trabalho. Nós estávamos com eventual, transformamos em temporários e agora vamos substituí-los todos por processo seletivo. Gente, eu não quero substituir ninguém, eu quero que todos façam o processo seletivo e que todos passem e que continuem. Para mim, não é interessante, nem para a secretaria, nem para a FUNCABS, nem para a comunidade, que eu tenha mudança de profissionais desses quadros. Isso não é importante. Então, assim, e se vocês observarem o processo seletivo, eu acho que eu não vou perguntar, acho que eu vou responder assim, posso ir respondendo. Se vocês observarem o edital, como nós tivemos um número muito baixo de aprovados, nós acabamos reduzindo a nota de corte, porque eu acho que isso é necessário. Fizemos um pente fino na disciplina de matemática, porque havia realmente uma complexidade muito grande da matéria de matemática para o ensino médio. Então, nós fizemos... Então, eu acredito que essa prova agora, que ela vai ser mais acessível para que a gente tenha esse quadro de pessoal todo preenchido de uma forma favorável, tá? Então, o processo seletivo, vereador, o senhor me perguntou, realmente é só pelo site, eu não consigo ter outra forma, a gente tem uma empresa que é o Nosso Rumo, então isso pode ser entrado no site da FUNCABS, ele acessa o Nosso Rumo e faz a inscrição. A inscrição vai até o final do mês, então nós temos 30 dias para fazer isso daí, tá? Se precisar de algum suporte, na verdade, assim, eu sei que tem gente que não tem internet e isso realmente fica difícil, né? Mas que venha até a cidade, de repente consegue, né? E aí em algum lugar, eu não sei como solucionar isso. Eu sei que eu não tenho outro método de inscrição para esse processo seletivo, não tem. Então, assim, o que a gente pode facilitar, de repente eu tenho alguns folders que a empresa nos manda, eu posso encaminhar isso para as escolas, para de repente, né, a escola de repente ser um painel, vamos dizer assim, de divulgação do processo seletivo, mas a inscrição em si tem que ser feita pelo site. Isso não tem como mesmo, tá? Municipais insatisfeitos, então, avaliação, né, vamos dizer assim, eu acho que essa questão, se as escolas estão satisfeitas, se a comunidade da escola está satisfeita, e realmente eu acho que é um trabalho que a gente pode até fazer, né, tanto com os alunos como os familiares, uma enquete para ver se está favorável ou não, né, com essa questão do integral ou até mesmo do ensino. Eu acho que essa iniciativa pode partir da secretaria na questão do ensino e na questão do integral. A própria FUNCABS pode estar fazendo uma avaliação nesse sentido, tá? Então, eu acho que acredito que eu tenha respondido a do senhor, vereador. Então, tá bom. Agora, a vereadora, né? Então, vamos dizer assim, agora, é isso que eu falo, agora em março, nós conseguimos os nossos supervisores escolares.
Esse supervisor escolar, eles têm uma escala, um cronograma que eles passam nas escolas. Nem sempre dá para passar todos os dias, todas as escolas, porque nós temos 77 infantil e 50 e pouco do fundamental. Então, eles têm uma escala. Cada supervisor, basicamente, fica aí em torno, Úrsula, 10, 15 escolas, não é? Cada supervisor. E eles fazem esse rodízio e aí sim, esse contato com o diretor e com a coordenação da escola, ela está muito mais estreita. E qual é a função desse supervisor? Além de supervisionar os nossos funcionários que estão lá, a questão do cumprimento de horário, uma série de coisas, eles fazem atas junto com a diretoria e junto com a coordenação dos problemas que está tendo e do como pode ser solucionado então. Isso. Assim, dentro da secretaria, sempre que há necessidade, a gente se reúne, né? Os coordenadores com a própria secretária e toda a assessoria dela, os coordenadores de cada área estão sempre em contato com os coordenadores pedagógicos, isso é constante, a reunião ela é quase que semanal, né, das dificuldades que estão enfrentando ou não. Então, esse estreitamento está acontecendo. Hoje eu posso falar de forma satisfatória. Era satisfatória antes? Não, não era. Não era. Isso eu posso garantir. E como eu falo, não existe desculpa, né? Mas existem as dificuldades que eu acho que aqui nós estamos num plenário de transparência. Então, assim, a gente não está aqui para dizer que a gente é perfeito. Não. Nós estamos aqui para aprender com os erros e melhorar cada vez mais, né? Então, eu acho que isso daí nós vamos conseguir, sim. E acredito que a gente vai melhorar cada vez mais e atender a necessidade da secretaria cada vez mais. Então, é isso. É isso que você perguntou? Só isso? Tá. Vereador Serginho, fiquei assim preocupado com a sua fala. Primeiro porque não tem ninguém me dirigindo, isso o senhor pode ter certeza. Tá? Então, assim, nós tivemos sim uma mudança de gestão, nós tivemos sim uma compra excessiva no final do ano. Por quê? Eu vou até explicar isso, ver se o senhor consegue entender. Quando nós começamos o convênio, nós começamos em maio, certo? Aí nós tivemos essa defasagem de janeiro, fevereiro, março e abril. Então, quando chegou mais ou menos em outubro, que nós fizemos o encontro de contas, nós vimos que a gente tinha que fazer uma supressão de repasse, certo? Porque a gente já tinha pedido e eu não poderia devolver um dinheiro excessivo para o governo. Então, o que nós fizemos? Nós antecipamos algumas compras, estou falando isso de transparência, não é ilegal. Compramos esse material, que foi aquele valor que nós compramos para o semestre de 2021, já tentando suprir a necessidade do começo do ano até maio de 2022. Tá? E fizemos alguns valores de supressão, ou seja, nós não solicitamos repasse basicamente em janeiro, apesar que nós íamos ter várias demissões, que isso não está previsto. Por quê? O plano de trabalho está previsto demissão em massa depois de 4 anos. Não está previsto demissão anualmente, que foi o que aconteceu. De repente, a Funcabs teve que fazer várias demissões, eu também tive que fazer algumas demissões, e isso, na verdade, não está dentro do plano de trabalho. Porque a gente entende, ou melhor, quando foi feito o plano, que tudo ia ser no processo seletivo e que a gente só ia ter demissão em massa com a finalização do convênio. Só que não é isso que aconteceu durante esses 1 ano e meio, né, que nós estamos aqui. Então, assim, aí nós temos, eu acho importantíssimo vocês terem o termo de referência e ter o plano de trabalho. No termo de referência está especificado em cada fase, e em cada momento, a quantidade de insumos que nós temos que comprar. E o que nós temos que comprar? Ou melhor, o que nós temos que comprar, quem define é a necessidade da escola e da secretaria. Então, por exemplo, na primeira fase, eu tinha lá previsto 77 pacotes de fraldas. Não dá para suprir,
né? Então, em acordo com a secretaria, que eu sei que tem uma equipe, o doutor André está aqui, a Edilene está aqui, eles estão fazendo uma revisão até mesmo desse contrato de convênio, que pode ter algumas falhas mesmo, como o senhor apontou. Nós estamos revendo toda a tabela de insumos, porque realmente, como foi feita lá no período da pandemia, acabou se dimensionando errado. O senhor consegue entender isso? Aí, quando veio para esse convênio agora, não se teve tempo de mudar essa planilha. Então, é mais uma falha nesse sentido. Então, esse termo aditivo, ele já está sendo construído, ele já está sendo construído até a questão orçamentária novamente, porque a mudança de dezembro para janeiro, ela foi muito rápida. Ou eu assinava esse contrato, ou eu acabava com o convênio. Vocês conseguem entender isso? Então, agora, nós estamos observando que aquilo que foi dimensionado no termo de referência lá para 2021, está defasado, porque existia a pandemia, existia a insegurança de não voltar todo mundo para a escola. Então, a quantidade de insumos estava diminuta. Só que agora eu preciso de mais. Eu preciso, como o aumento de alunos que foi feito, mas isso dá, os materiais, eles estão dimensionados, e aí o que aconteceu? Nesse plano de trabalho, eu coloquei uma cláusula dentro do insumo de que eu posso substituir um insumo pelo outro, desde que o valor seja o mesmo e que não ultrapasse o orçamento. Então, por exemplo, o que nós compramos agora dele? Eu não acredito que seja papel. O que nós compramos? Fralda, porque não tinha mais, porque isso não foi previsto no final do ano passado, então não foi comprado no ano passado. Essa compra foi feita lá no começo de maio, e aí, como eles fizeram o dimensionamento com a pandemia, compramos um pouco, certo? Então, assim, o que foi feito agora? Então, nós compramos fraldas, compramos lenço umedecido e compramos, acho que papel toalha, não é papel sulfite. Mas o que estava dentro do plano de trabalho era menor. Lenço, caixinha de lenço, isso. Então, o que estava no plano de trabalho, da quantidade desses materiais, não supria a necessidade da escola. Aí nós fomos substituindo um material. Isso foi um trabalho quase que insano, né? Porque a gente teve que ver aquilo que não ia ser usado mais, pegar aquela quantidade, aquele valor e transformar isso em fraldas, sem ultrapassar aquilo que estava previsto no orçamento geral. Então, essa fralda teve que ter sido comprada mesmo. Então, eu faço questão de encaminhar para o senhor, não sei se o senhor quer esperar o termo aditivo, que nós vamos mudar tudo isso, mas se o senhor quiser, eu posso mandar o termo de referência e o plano de trabalho atual, para vocês verem que nós estamos cumprindo exatamente aquilo que foi determinado. Exatamente aquilo que foi determinado. Então, assim, vocês compraram 5 milhões no quadrimestre do ano passado. Compramos para poder usar esse dinheiro e suprir a necessidade de janeiro, porque foi aonde foi definido que ia voltar 100%. Vocês concordam comigo? 100% foi definido basicamente no final do ano passado, né? Que os alunos iam voltar em massa. Então, isso realmente nos deu a preocupação da gente não ter esse material. Então, nós fizemos essa aquisição. Não compraram fralda? Não, isso daí não foi solicitado e nós não compramos fralda. Então, como é que é feito esse mecanismo? E isso é um controle muito rígido, que eu sei que a prefeitura tem, né? Então, assim, as escolas, elas passam, né? Existe esse controle com as coordenadoras, tanto do infantil como do fundamental, dos materiais que são necessários nas unidades. Esse material, ele é solicitado para a secretaria apura, se não tem em outra escola, se de repente não está sobrando em outro lugar e possa ser remanejado, e aí é passado para a FUNCABS e a gente consegue fazer essa aquisição. O tempo de aquisição demora, como eu falei, então essa previsão tem que ser mesmo um período aí de 45 ou 50 dias antes da necessidade do material, que não foi o que aconteceu agora, até por causa do próprio termo de referência, né? Respondido, vereador Serginho. Mas eu quero deixar claro, eu tenho muita preocupação com improbidade administrativa, tá? Eu tenho, assim, muita lisura. O senhor sabe que eu assumi a FUNCABS em 2017 e muita coisa a gente conseguiu sanear nesse período. O convênio realmente é um convênio com uma gestão diferenciada,
mas é um convênio de educação que eu gosto, porque eu sou pedagoga e sou também enfermeira, então eu acho que a enfermagem ela já tem essa característica de gestão muito forte. Estou aprendendo muita coisa de licitação, não que eu não saiba nada, porque eu aprendi muito tempo com a gestão. E assim, cumprir o plano de trabalho, o termo de referência é a nossa meta. Então, eu não estou sendo influenciada por ninguém, isso o senhor pode ter certeza. Tá? E a FUNCABS ela está aberta para qualquer avaliação. Se eu tivesse algum medo em relação a isso, eu não teria entregue essas contas ou eu teria enrolado muito tempo para entregar, porque o primeiro requerimento eu não entendi muito bem o que o vereador Barreto tinha me solicitado. Quando ele foi na reunião, ele falou, não, Ângela, eu quero as notas e quero as requisições, sem problema nenhum. Eu não sei quem veio entregar, mas a equipe que estava na FUNAC, trabalhando em licitação, e ela está junto comigo agora. Então, infelizmente, o Carlinhos, que era, infelizmente mesmo, que era o nosso coordenador de licitação, faleceu. Então, agora, quem assumiu essa coordenação foi o Ricieri, que era da coordenação anterior da FUNAC, e acho que foi ele que veio entregar aqui para vocês, eu não sei. Mas só para entender que não é porque esse funcionário era da FUNAC que eu tenho alguma influência da presidência da FUNAC ou da assessoria da FUNAC sobre a FUNCABS. Então, eu quero deixar isso muito bem claro. Eu acho que quem me conhece sabe que isso com certeza não iria acontecer. Tudo bem, vereador? A Joyce, né, Joyce? Joyce, cadê você? Adorei você. Eu acho que é isso mesmo. Então, a rotatividade eu já falei para você. Realmente é porque nós estamos com essa insegurança no contrato de trabalho. Quando você diz que todo mundo tem no contrato de trabalho, por tempo determinado, a data da saída, eu sei que isso é horrível. Mas eu só consigo mudar isso com o processo seletivo, tá? Então, assim, o pessoal que passou no processo seletivo do ano passado não tem isso dentro do contrato. Tem que eles vão ser demitidos caso o convênio seja encerrado. Eu preciso ter essa cláusula no contrato, que é para, se o convênio terminar amanhã, eu tenho respaldo legal de repente, estar indenizando todo mundo, aviso prévio, todos os direitos trabalhistas, mas eu tenho que fazer o processo demissional. Tá? Mas não é isso que nós queremos. O que nós vamos fazer agora, nesse processo de julho, quando for homologado, e agosto, realmente é fazer o processo demissional, caso a pessoa não tenha passado no processo seletivo. Ângela, se ela passar, o que vai acontecer? Vai ter um adendo e a gente faz a prorrogação desse contrato com o processo seletivo, até para que ela não tenha perdas nenhuma na questão legal, tá? Outra coisa que eu fico muito preocupada, se você vê o edital, se você vê o plano de trabalho, os oficineiros, eles foram contratados com ensino médio. Se eles estão fazendo a função de professor, que eu tenho quase certeza que não é isso é um desvio de função e precisa ser comunicado a nós. E para a gente poder verificar junto com a secretaria, junto com os supervisores. A questão dele fazer relatório das atividades está dentro da descrição da função dele. Isso ele tem que fazer. Ninguém faz uma atividade sem ter um relatório e sem ter um controle dos alunos que estão presentes ou não. Então, agora eu não consigo te ouvir. Então, assim, eles não são professores, os auxiliares não são professores. Eu sei que tem gente que tem até pós-graduação que está sendo auxiliar, mas isso não é o que foi solicitado no pré-requisito. Então, o salário de oficineiro é R$ 1.700, o que é solicitado é o ensino médio com essa especificação da oficina de música, de arte, de teatro, seja qual for. A função dele é trabalhar com as crianças no período integral. Fazer relatório, pegar a presença do aluno que participou ali daquela dinâmica, é função inerente dele. Eu não posso fazer uma dinâmica a céu aberto sem ter o controle do aluno naquela oficina, né? Então, por favor, eu acho que isso é um controle que a secretaria tem que ter, que eu também tenho que ter, que não pode existir desvio de função. A gente precisa entender
o que vocês entendem que é desvio de função, porque um oficineiro tem a responsabilidade de planejar, sim, a oficina dele junto com o supervisor e de controlar essa oficina. Então, assim, seria importante a gente ter isso, vamos dizer assim, pontuado, registrado, encaminhado a FUNCABS para verificação, porque isso não pode acontecer nem com o auxiliar de educação, nem com o oficineiro, nem com a AEI, tampouco com auxiliar de intérprete Libras. Então, assim, já estou respondendo a outra pergunta do telespectador. Fazer um teste de Libras, eu não tenho como fazer. Então, assim, o que eu exijo? É essa formação em Libras, né? E esse funcionário, ele tem que trabalhar em Libras. Então, mas ele vai trabalhar, vai ficar só com a pessoa, né? Falando, não, enquanto ele não tem o aluno ou o aluno está em atividade, ele vai fazer outras atividades dentro da escola. Mas eu tenho que ter o de inclusão, assim como eu tenho que ter de Libras. Se vocês observarem, por que o salário ele é diferenciado? Porque eu exijo uma qualificação. E eu tenho que exigir essa qualificação. Por que antes isso não acontecia? Que foi um cuidado que a FUNCABS teve junto com a secretaria de não achar justo que a pessoa que tem que ter uma qualificação não ganhar um pouquinho a mais de quem eu não exijo qualificação. O nosso salário está baixo, mas é uma outra coisa que também vai ser revista em todo esse termo aditivo, para que a gente realmente consiga dar. Só que eu não posso alterar o piso salarial no meio de um convênio, porque eu tenho um orçamento a ser cumprido, né? Então, assim, a questão de desvio de função, por favor, vocês têm a supervisora, vocês têm a gente que passa lá, nos comunique. Nós temos uma casa pedagógica que logo vai ficar tudo no mesmo complexo, que é ali naquela 4 esquinas, no Armando Salles. As meninas estão lá. Então, assim, isso a gente precisa saber, que nós precisamos reportar também para a secretária, porque isso muitas vezes é uma coisa que já veio do passado e que está se perpetuando, mas isso não pode acontecer, tá bom? Então, assim, eu sinceramente desconhecia, tá? Então, eu acho que se essa é uma aflição de vocês, é uma aflição nossa, que nós precisamos sentar e modificar. Vocês não recebem por hora aula, vocês recebem um piso salarial que é os 1.700 e pouco. Não é hora aula. Não adianta você dividir isso por hora e achar que você ganha 5 horas aula, porque não é hora aula. Vocês têm uma atividade de oficineiro e não de professor, tá? É só isso? Acho que é. Então, obrigada. Qualquer dúvida, gente, eu estou disponível. A FUNCABS está sempre aberta para vocês, tanto a FUNCABS sede no 9 de julho, como no Armando Salles, o do Pedagógico. Obrigada. Obrigado, professora. Então, passo a palavra agora para a nossa secretária Vera, para que ela possa fazer as suas considerações. Bom, quero parabenizar aí a professora Ângela pelas explicações, acho que foram muito boas, né? E fazer apenas alguns complementos, né, com relação mais à participação da própria secretaria, né, em relação a isso, né? Nós estamos, de fato, num período de transição, né, de modelo de contrato com a professora Ângela, cuja análise depende de análise jurídica também, que isso é extremamente importante salientar, que nem tudo que a gente pretende, o que a gente quer, a gente consegue. A gente tem os limites legais que têm que ser seguidos, né? Isso também vale para as questões que foram abordadas aí muito bem por você em relação à questão de salários e outras coisas mais, porque por nossa vontade nós teríamos realmente, inclusive para os nossos professores, já a questão salarial resolvida, né? Mas infelizmente temos limitações legais que nos impedem de fazer isso. Então, estamos pedindo também a FUNCABS que faça principalmente essa resposta para os vereadores que questionaram algumas coisas sobre como a gente está trabalhando a questão da prestação de contas, etc., que nós tenhamos um novo modelo de prestação de contas que será baseado também
na Lei de Proteção de Dados, né? A prestação de contas da FUNCABS deverá estar presente no portal da transparência, assim como todos os demais convênios que a gente tem e todas as demais ações que o poder público realiza, né? Então, isso nós já estamos em tratativas, né? E escolhendo os melhores modelos, enfim, verificando como que isso pode se dar. Também outros ajustes em relação a como fazer especificamente essa prestação de contas, no sentido de separar o que não pode ir por o portal, do que pode ficar no portal, né? O que a lei protege, que são os dados pessoais, principalmente, né? Mas, sobretudo, também ajustes nos prazos de compras, na relação de insumos, ajustes esses que são extremamente importantes para que a gente realmente consiga melhorar ainda mais o atendimento dos nossos alunos, né? Essa questão também dos procedimentos administrativos, ela é importante, né? A professora sabe, né? E estamos tratando quase que diariamente disso e estamos buscando aí melhorar a proximidade, inclusive, com a educação. Muito embora, como ela bem tenha mencionado, nós temos os nossos supervisores de ensino que acompanham também o trabalho que é realizado pela FUNCABS e nos deixa bastante tranquilos em relação à questão da qualidade, porque os nossos alunos são aferidos todos os anos pelo próprio IDEB, né? E quando a gente percebe que existe uma queda ou uma elevação, como foi o que aconteceu quando os alunos do integral, a gente percebe que está havendo um avanço. Então, isso para nós é bastante importante. Fora isso, a gente tem as avaliações periódicas que são aplicadas nos alunos e percebe-se que o aluno que está no integral, ele consegue um desenvolvimento maior em todas as suas áreas e especialmente nas habilidades socioemocionais, porque ele se desenvolve, ele consegue trabalhar mais com as habilidades mesmo que ele tem, né? E consegue, então, um desenvolvimento maior, né? Então, assim, no geral, eu acho que era isso que eu tinha que comentar, fazendo uma observação especial com relação à questão da UES, que eu entendo que não é, nesse momento, objeto da audiência, e nós já estamos aí com adiantado da hora, né, vereador? E deixar também as portas abertas da Secretaria para esclarecimentos que vocês acharem necessários a gente complementar. Ok? Com relação à questão realmente dos insumos que estavam errados, ela explicou muitíssimo bem que houve falha dos dois lados, não foi uma falha única. Dizer aí, encontrar quem é o culpado agora vai ser difícil, mas a gente já está tentando suprir de alguma maneira essas falhas, né? Seja de um lado ou de outro. Caso o convênio não consiga suprir, a Secretaria vai buscar uma alternativa e vai atender, né? Mas acredito que agora a gente não tenha mais, pelo menos até os próximos meses, nenhuma situação semelhante, professora, né? Assim esperamos, né? Então, acho que, né, na questão pedagógica, eu acho bastante importante a participação dos diretores e também da comunidade escolar, assim como também da nossa equipe pedagógica que acompanha para e passo tudo que está sendo realizado dentro das unidades escolares. Quanto à fala da nossa ilustre Joyce, que fala muitíssimo bem, Joyce, parabéns, né? Gostei muito do seu desempenho. Eu queria dizer que realmente você tem razão em relação a algumas escolas que elas estão precisando de reparos e readequações, e nós estamos trabalhando com isso, temos vários procedimentos de reformas e de aquisição de mobiliário para as unidades que estão apresentando necessidades, né? Esperamos a cada dia melhorar mais as condições dentro das nossas unidades escolares. É esse o nosso trabalho e é para isso que estamos aqui, para buscar a cada dia um passinho a mais
na questão da melhoria da qualidade do ensino. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Bom, eu vou fazer algumas falas rapidinhas aqui, não vou fazer aqui as perguntas, não, porque está adiantada a hora. Muitos dos vereadores já fizeram alguns questionamentos que eu ia fazer nessa casa. Registro da minha presença aqui do vereador Bonerges, chegando aqui também, e também do vereador Moisés Pirulito. O que me levou, principalmente, a essa audiência pública foi na apresentação do quadrimestre, quando a gente viu ali uma apresentação falando 5.400.000 de insumos, né? E aí foi o questionamento, lembro, estava eu, a vereadora Elisa, sentada aqui, e aí eu falei assim, mas não teve aula, 6 meses de contrato, não teve aula, como que foi feito esse gasto, né? E aí eu fiz um requerimento de informação, veio a resposta da FUNCABS, né, dizendo lá quais foram as notas fiscais que geraram aquelas compras, né, que chegou naquele montante, mas eu gostaria de saber qual era o item de cada compra daquela nota fiscal. Então, refiz novamente o requerimento, né, fiz uma reunião com a professora para explicar exatamente o que eu queria com aquilo ali, né? E aí o que resultou nessa resposta, né, que o vereador Serginho citou ali, que são esses cadernos aqui de respostas. No caso da FUNCABS, foram 2 volumes, né, de notas fiscais em ordem de compras, né, e mais um outro volume aqui, né, para a população saber o tamanho, da FUNARC, né, que veio então aqui com ele compõe de que forma? Veio uma requisição de compra da Secretaria de Educação, fazendo a requisição de cada item que ela precisa para a FUNCABS, não é isso? E a FUNCABS então vai lá e faz a ordem de compra e a compra do produto. Emite a nota fiscal, e o que eu fiquei sabendo é o quê? Que essa mercadoria é entregue no almoxarifado da prefeitura, né? Fica no almoxarifado da prefeitura. Mas os responsáveis por fazer essa distribuição do almoxarifado para as escolas, aí é a FUNCABS, né? Entendo eu que seria muito melhor, ou fica tudo sob a responsabilidade da Secretaria de Educação, ou fica tudo na responsabilidade da FUNCABS, tanto de fazer a compra, de estocagem, distribuição. Porque, não sei, parece um negócio meio esquisito, né? Um compra, outro estoca, outro distribui, né? Só é uma questão que eu acho que ficaria mais fácil essa gestão, né? E também a responsabilidade da própria requisição de compras. Se a FUNCABS, que é responsável para fazer essa gestão, ela que sabe a necessidade de cada item que ela tem, e ela que deveria fazer essas compras e ser responsável por todo o processo, né? De compra, estocagem e distribuição, tá? Então foi essa conversa, veio aqui, né? O nosso trabalho como vereador nos ocupa em várias tarefas, né, vereador Serginho? E a gente está começando a analisar cada uma dessas notas fiscais para entender exatamente todo esse processo de compra, né? Entender cada item que foi comprado, para que a gente possa fazer a prestação à sociedade dos serviços prestados, né? E em conversa com a professora, eu falei, existe a necessidade da população entender esse trabalho. Por isso fiz, né, esse pedido dessa audiência para que pudesse fazer uma explanação melhor do trabalho que a FUNCABS realiza na cidade de Taubaté, para a gente avaliar aí essa questão, né? Outra questão também é a questão que fala desse convênio das OS, né? Então, já que as pessoas citaram essa questão, o vereador Serginho lembra muito bem que no começo dessa gestão desse contrato, aqui desse convênio, o vereador fez uma requisição pedindo a lista das pessoas que existiam cargos em comissão ali, né? Nessas fundações, tanto na FUNARC quanto na FUNCABS. E a gente recebeu a resposta que os dados dessas pessoas estavam protegidos sob a Lei de Proteção de Dados. E nós questionamos, espera aí, mas se o dinheiro é público, a fundação é pública e o contrato é com prestação de serviço público, tudo é público, então não está sob a proteção de sigilo de dados. Fizemos uma reunião, né? E aí no caso estava presente lá o jurídico, e nós questionamos nesse sentido, e a resposta foi negativa. Não vamos dar os nomes porque estamos sob proteção de sigilo de dados. Eu e o vereador Serginho falamos, então nós vamos ter que entrar na justiça por causa disso. Fizemos um segundo requerimento, e aí veio aí informação para a gente. Se for o caso de uma OS diretamente, eu entendo que a proteção de dados será realizada daí, né? Porque daí é uma OS, mas realmente uma empresa privada. Então, eu acho que no caso das fundações, nós temos muito mais ação e transparência em relação a isso, né? Do que talvez uma OS. Essa é uma preocupação que nós queremos sempre transparência, tá? Não é nenhuma crítica em relação ao OS ou não ao convênio, mas entender que o quê? Que nós temos mais transparência, às vezes numa fundação por ser pública,
do que numa OS. A ação nossa como vereador é muito maior do que da outra forma, tá? Então, eu gostaria de deixar aqui, né, claro esse sentido. E então eu gostaria de falar aqui, a gente pode fazer então um requerimento, vereador Serginho, nesse sentido, de pedir então o plano de trabalho, né, e o termo de referência, assim, para que a gente possa receber isso aí, para que junto com tudo isso, a gente, juntando as informações que nós já temos aqui, né, avaliar todo esse processo e dar essa transparência necessária à população, tá bom? Então, nós ainda estamos no trabalho de analisar todas essas notas fiscais, todo esse trabalho realizado, né? Exatamente. Seria bom a gente entregar o termo de referência, mais a tabela de insumos, para que vocês possam entender o que foi comprado. Eu acho que daí complementa e facilita, provavelmente, a avaliação de vocês. Muito obrigado. Então, vereadores que chegaram, gostaria de fazer alguma fala? Não? Não? Obrigado. Presidente. A senhora gostaria de... Opa, desculpa. Sobre a questão dos cargos, né, mesmo sendo OS ou sendo mesmo a fundação, agora foram limitados, inclusive pelo procedimento, eu não sei como é que é o nome, doutor André, encaminhado pelo nosso promotor, que orientou o trabalho, ele limitou o número de cargos, né, e disse quais poderiam e quais não poderiam ser colocados como cargos de confiança, né? Então, ou seja, são poucos, porque seria só apenas aqueles que são do quadro diretivo, não mais de livre escolha, como inicialmente foi pensado e tal, e foi iniciado. E é só para esclarecer isso, porque isso foi uma recomendação e eu acredito que a gente tenha que manter. Obrigado. Então, dando encerramento, deixa eu pegar meu óculos aqui, senão não enxergo mais. Discutido de forma satisfatória o tema proposto para hoje, declaro encerrada esta audiência, agradecendo a presença de todos e também agradecendo a você, telespectador da TV Câmara Taubaté, que acompanhou nossos trabalhos. Bom dia a todos.